Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e tá começando mais um vídeo no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui para passar para vocês 7 pontos que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez. Então fica até o fim desse vídeo porque o sétimo ponto, ele é um dos mais importantes e eu garanto que vai estar te ajudando também a estar perdendo a tua timidez, beleza? Então sem muita enrolação, vamos pro conteúdo do vídeo. E o primeiro ponto que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez foi que eu deixei de me importar mais com o julgamento de terceiros, galera. É isso mesmo. Antigamente, quando eu era muito tímido, eu me importava demais com o que as outras pessoas pensavam sobre mim. Isso acabava me limitando de várias maneiras, porque às vezes eu deixava de fazer coisas que eu queria, né? Com medo, pelo medo, o julgamento do que as outras pessoas fossem achar, fossem pensar daquela atitude que eu iria ter. Então isso acabava me limitando muito, galera. Então isso acabava me prejudicando e eu ficava triste, ficava muito acuado, me sentia muito para baixo, porque às vezes eu queria fazer alguma coisa, uma determinada coisa, e eu não conseguia simplesmente porque eu tinha medo demais do que as outras pessoas fossem julgar, né, daquela minha atitude, daquela minha ação que eu estava pensando em ter. Até mesmo também nas horas que eu queria falar alguma coisa também, eu não conseguia, né? Por causa desse medo também. Esse medo também, ele me limitava e eu acabava ficando calado, ficava acanhado e eu não conseguia expressar a minha ideia. Então eu parei de me importar mais com o julgamento das pessoas e passei a fazer o que eu realmente queria e o que estava no meu coração, beleza? E o segundo ponto que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez foi que eu tive a consciência de que somos todos falhos e que iremos morrer algum dia, exatamente. Antigamente, quando eu era muito tímido, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada. E justamente por ter aquele receio do julgamento das pessoas, eu não queria fazer nada de errado. Então tinha que ser tudo perfeitinho, tinha que ser tudo, tinha que acontecer tudo da maneira certa. Então isso acabava me limitando também às vezes de agir, porque eu esperava muito a perfeição das minhas ações. Então por ter esse receio de querer fazer tudo perfeito, eu acabava não agindo da forma que eu queria, porque eu tinha medo de não suprir aquela perfeição e mais uma vez ser julgado pelas pessoas, né, de uma maneira ruim. Então isso acabava me prejudicando demais. Então o que eu fiz para resolver isso foi ter a consciência de que somos todos falhos e que não importa se a gente vai errar. É claro que nós vamos errar de alguma maneira, por isso eu tive a consciência de que somos todos falhos e que não há nada de errado em errar, galera. Até porque isso é normal do ser humano, né? Todos nós erramos em algumas situações, em várias situações, aliás, da nossa vida, e de que não há problema nenhum em fazer algo errado. Simplesmente basta a gente tentar novamente e consertar esse erro na segunda vez que a gente for fazer aquilo, beleza? Então eu também tive a consciência de que não faz sentido nenhum eu me privar de fazer o que eu quero por medo de errar, se daqui a um tempo vamos todos morrer. Então não faz sentido nenhum eu ter me privado de tentar fazer essas tentativas, de fazer algo novo e conseguir ter êxito, se daqui a um tempo a gente vai morrer, tudo isso vai acabar. Então eu prefiro fazer tudo agora errando, né? E não ter a certeza de um acerto do que não tentar e não saber o que iria acontecer se não tivesse tentado. Então eu prefiro estar fazendo essas coisas mesmo que errado, eu prefiro tentar do que não fazer e me arrepender depois, porque algum dia todos nós vamos acabar. O terceiro ponto que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez foi que eu tive a consciência de que ninguém é melhor do que ninguém, exatamente. Porque antigamente eu tinha a mania de achar, e em qualquer ambiente que eu chegasse, eu pensava que todas aquelas pessoas naquele ambiente eram melhor do que eu. Eu não me dava o alto valor, não tinha autoconfiança nenhuma. E eu sempre achava que as pessoas daquela minha volta sempre eram melhores do que eu. Eu não conseguia enxergar o valor em mim mesmo. Logo, eu ficava muito acanhado nesses lugares que eu chegava e eu não conseguia expressar as minhas ideias para essas pessoas. Então eu sempre colocava ela num pedestal e eu sempre lá embaixo, porque eu não conseguia ver o meu próprio valor. Então eu comecei a ter a consciência de que não, peraí, aquela pessoa, eu também posso fazer aquilo que ela faz, eu também sou capaz de aprender aquilo que ela faz, ou então faço até melhor que ela, inclusive. Então eu coloquei isso na minha cabeça de que ninguém é melhor do que ninguém. E nós todos somos adaptáveis e conseguimos aprender qualquer coisa e também conseguimos aprender qualquer coisa um com o outro também. Então
eu utilizei isso aí para estar perdendo a minha timidez. E o quarto ponto que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez foi que eu comecei a dar valor aos meus ideais, exatamente. Antigamente eu não conseguia enxergar, como eu falei anteriormente no ponto anterior, eu não conseguia enxergar valor nas minhas ideias, galera. Então eu passei a estudar melhor, né, sobre esse ponto, e eu comecei a ver que realmente o que eu estudava tinha muita importância e tinha muito valor, velho, e que a maioria das pessoas nem sequer sabiam, faziam ideia de que isso existia. Então eu percebi que eu tinha muito conhecimento que realmente eram valiosos e que muitas pessoas pagariam para ter, inclusive. Então eu passei a colocar isso na minha cabeça, ter isso em mente, e isso foi um ponto que também me ajudou demais a estar perdendo a minha timidez, beleza? Então é isso, é muito importante você ter as ideias, você dar valor ao seu próprio conhecimento, porque você teve um esforço para adquirir aquele conhecimento e na maioria das vezes as pessoas nem sequer imaginam que aquilo que você sabe que é tão valioso existe. Então comece a dar valor aos teus ideais e às tuas ideias e ao teu conhecimento, beleza? E o quinto ponto que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez foi que eu elevei mais o meu nível de autoconfiança, galera, exatamente, porque é muito importante a gente ter essa autoconfiança. Anteriormente eu não conseguia, como eu já falei anteriormente também, eu não conseguia enxergar valor em mim, então o meu nível de confiança estava sempre lá embaixo. Então eu comecei a trabalhar nisso, comecei a executar mais coisas e ao decorrer do tempo que foi passando e eu fui adquirindo mais conhecimento, eu fui vendo que as minhas ideias e os meus ideais eram realmente valiosos. Então aos poucos isso foi aumentando a minha autoconfiança, beleza? Então isso foi um dos pontos que eu utilizei, um dos pontos, aliás, que eu utilizei para estar perdendo aí e estar melhorando essa questão da minha timidez. Eu passei a me enxergar com outros olhos, né? Eu passei a ver que o meu conhecimento era além, né, do que muitas pessoas imaginavam. Então, não é querendo me gabar, mas hoje em dia a maioria das pessoas não dão importância ao desenvolvimento pessoal. Então, a partir do momento que eu fui, ao decorrer do tempo que eu fui adquirindo mais conhecimento, eu vi que a minha mentalidade era um pouco diferenciada daquelas pessoas. Então eu fui aumentando meu nível de autoconfiança e isso acabou me ajudando aí na minha autoestima. Eu passei a ter mais autoconfiança de mim mesmo e isso me ajudou muito a perder a minha timidez. E o sexto ponto que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez, e um dos mais importantes que eu considero, foi que eu tive a consciência de que eu não posso controlar o pensamento de terceiros, galera, exatamente. Normalmente a pessoa que é tímida, ela fica querendo muito controlar o que as pessoas pensam sobre ela. É o famoso necessidade de aprovação. Então eu tinha essa mania de querer controlar o que as pessoas pensavam e julgavam sobre as minhas atitudes e sobre a maneira que eu iria pensar. Então isso acabava me limitando muito, como eu já falei anteriormente. E a partir do momento que eu passei a me desapegar, que eu tive esse desapego ao que as pessoas fossem pensar sobre mim e da forma que fossem me julgar, eu percebi que não fazia sentido nenhum eu me apegar tanto assim ao que as outras pessoas fossem pensar, porque eu não posso controlar. Então, se é algo que a gente não pode controlar, não faz sentido nenhum a gente se apegar tanto e querer mudar. Então, simplesmente eu deixei que as pessoas pensassem o que elas quisessem, até porque nada do que elas pensassem fosse mudar a minha idealização e a forma que eu sou realmente. E isso acabou me ajudando aí a me desapegar um pouco, né, desses julgamentos. Porque não faz sentido nenhum, se você parar para pensar, realmente não faz sentido nenhum, a gente não tem o poder de controlar. E se você tem a consciência, se você mesmo tem a consciência do que você é, tudo que as pessoas pensarem ao seu redor não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Então, parar de se importar um pouco com o julgamento das pessoas foi um ponto que eu utilizei aí para estar perdendo a minha timidez. Agora, o sétimo e último ponto que eu utilizei para estar perdendo a minha timidez foi que eu comecei a me aceitar do jeito que eu sou. Exatamente. Antigamente, quando eu era muito tímido, eu queria manter sempre uma imagem de perfeição, uma imagem boa para as pessoas, por ter essa necessidade de aprovação em excesso. Então, eu sempre queria estar aparentando, querendo transparecer uma boa impressão, uma boa imagem para as pessoas ao meu redor, porque eu não queria ser julgado de uma forma ruim por elas. Então eu fazia sempre de tudo e fazia de tudo
para estar causando uma boa impressão. Mas isso acabava me prejudicando, porque às vezes eu deixava de ser quem eu sou de verdade, a minha essência, para estar fazendo para estar me passando por um personagem apenas para agradar aquelas pessoas. Agora ver como isso não faz sentido nenhum, porque quando você deixa a sua essência de lado para criar um personagem, você está pensando primeiramente no que as outras pessoas, você está colocando as outras pessoas em primeiro lugar e você em segundo. Isso não pode acontecer. Primeiro é você em primeiro lugar e depois que é as outras pessoas, beleza? Então eu parei deixei, né, peguei a minha essência de volta, aliás, parei de querer transparecer uma pessoa que eu não sou, para estar agradando as outras pessoas. E eu passei a me aceitar de verdade. Comecei a me olhar no espelho e comecei a me olhar, falei, eu tenho cabelo ruim mesmo, tenho barbicha, meus dentes, quando eu não usava aparelho, eram tronchos. E eu me olhei no espelho e falei, meus dentes são tronchos mesmo, realmente. E eu comecei a me aceitar da forma que eu sou e não querer ser perfeito para agradar as outras pessoas. Então, a partir do momento que a gente se aceita do jeito que a gente é, verdadeiramente, a gente passa a não se importar tanto com o que as outras pessoas vão pensar sobre nós. E você vê que não faz sentido nenhum você querer transparecer uma imagem que realmente você não é aquilo, velho. Você tem que ser você mesmo e o mais autêntico possível. Beleza? Então esse foi um ponto que eu utilizei aí para estar perdendo a minha timidez. Então é isso, galera, esses foram os 7 pontos que eu utilizei aí para estar perdendo a minha timidez e eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se isso te ajudou, deixa teu like aí, deixa teu gostei e se inscreve nesse canal, porque são vídeos todos os sábados e shorts de segunda a sexta, na intenção de ajudar você a estar melhorando a forma que você enxerga o mundo e a desenvolver a tua mentalidade, beleza? Então até a próxima, valeu, deixe seu gostei aí, compartilha com algum colega seu que também se considera muito tímido, que eu garanto que esse vídeo vai estar ajudando ele de alguma forma, beleza? Então, um forte abraço aqui e até a próxima, valeu, é nóis!